A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Tudo bem com você? Como foi, a sua noite? Espero que tudo esteja bem, né? Que você tenha tido uma ótima noite, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus por tudo. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos, né? Aí me ajudando para que eu consiga os primeiros 1000 inscritos aqui no nosso canal, para a glória de Deus. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Meus irmãos, hoje eu convido você a estar meditando comigo aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 1 ao 6. 1 João, capítulo 2, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor e ela fazer efeito nos corações, Pai. Te louvamos por tudo, entregamos em tuas mãos cada um dos ouvintes, pedindo a sua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de devocional ao Senhor. Hoje, então, com essa palavra tão maravilhosa e tão carinhosa da parte do apóstolo João ali àquela igreja. E tão carinhosa também, aleluias, da parte do nosso Deus para nós. Porque aqui diz, filhinhos meus, aleluias, e eu tenho certeza que para o nosso Deus nós também somos considerados seus filhinhos, aqueles a quem Ele quer o melhor nessa terra, né? E tem a vida eterna para nos presentear. Então vamos valorizar esse Deus maravilhoso que com certeza nos trata por filhinhos também, meus irmãos. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele meu irmão, minha irmã, que experimentou as nossas dores aqui nessa terra, né, que tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, tanto físicas quanto espirituais. Então nós devemos a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E também, aleluias, todo o nosso respeito, né, toda a nossa obediência, conforme o apóstolo João disse aqui, que ele escrevia essa carta para que eles não pecassem, para que eles tivessem todo um cuidado, né, para não pecar contra Deus. Então, para isso que existe a palavra do Senhor para mim e para você, irmãos. É também para que nós não pequemos, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Disse o salmista lá no Salmo 119. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo fala também, né, da mesma forma que ele estava escrevendo essas palavras para que eles pudessem ter esse cuidado de não pecar contra Deus, mas que se por acaso pecassem, que tínhamos um advogado.
Aleluias. E nós temos esse advogado. Então, meu irmão, minha irmã, se por acaso você aí do outro lado, né, pecou contra Deus, né, você sabe que você errou, não se desespere. Se você tem certeza de que está arrependido, peça perdão ao Senhor, porque você tem um advogado, né, junto a Deus Pai, para que ele te defenda. Mas para isso, precisamos o quê? Nos arrepender. Amém? Glórias a Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, né? Diz aqui a palavra do Senhor. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos, né? Aquele que conhece a Deus sabe que precisa guardar os mandamentos do Senhor, né? E a gente sabe também os dois, né, mandamentos, todos os 10, né, entre aspas, se resumiram em dois. Jesus disse que, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aleluias, né? Porque quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos, a gente cumpre os outros também, irmãos, todos os outros mandamentos, né? Então, a gente só vai ser, né, podermos ter a certeza de que conhecemos a Deus quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, né? Quando a gente pratica esses mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha só, né, irmãos? Então, muitas pessoas, né, dizem serem servos do Senhor, dizem serem filhos de Deus, mas continuam aí praticando aquilo que agrada a sua própria carne, né? E não obedecendo a palavra de Deus, não obedecendo os mandamentos do Senhor. Então, essa pessoa não conhece a Deus, né? Conforme está escrito aqui. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que coisa linda. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como Jesus andou nesse mundo? Você sabe? Pois é, se não sabe, começa aí, olha, a visitar, né, o Novo Testamento, né, porque você vai lá desde o Evangelho de Mateus até o Evangelho de João, você vai poder entender como que Jesus andou aqui nessa terra, né? Então você também vai fazer o quê? Procurar se assemelhar a ele, procurar fazer as obras que ele fez e obras maiores ainda. Conforme ele disse, né, que nós faríamos obras maiores, porque ele iria para o Pai, né? Mas nós continuaríamos aqui, então a gente poderia dar o quê? Continuidade às suas obras. Então, meu irmão, minha irmã, né, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Glórias a Deus por tudo, né? Por essa palavra maravilhosa, né? Que nós possamos guardá-la no nosso coração e praticá-la em nome de Jesus. E para finalizar, como de costume, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Na Palavra. Existem canções que, além de bonitas, têm ótimas letras. E se ouvirmos na ocasião certa, tocam profundamente o nosso coração. Ouvi uma canção interpretada pelos irmãos Arrais, que diz: Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso. Quem tem Cristo tem a verdade. Como alguém pode dizer que ama a Deus se não guarda os seus mandamentos? Jesus afirmou: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Aquele que quer ser discípulo de Cristo deve andar como ele andou. Em Mateus 16, 24, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me.
João também fala duramente sobre isso. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2,4. Temos o privilégio de ter uma vida com Deus. Não devemos pegar atalhos, por mais que seja difícil buscar o caminho certo. Mesmo sabendo que a nós pertence a vergonha, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Podemos, de forma sincera, confessar nossos pecados e, pela graça de Deus, alcançar misericórdia. Com a ajuda do Senhor, nosso caminhar vai na direção da obediência à Sua palavra. Só assim poderemos ter certeza de que estamos vivendo na presença de Deus. Nosso amor pelo Senhor é aperfeiçoado e ampliado. Estamos de fato e de verdade com Ele. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. 1 João 3:24. Que a nossa vida seja como uma boa música aos ouvidos do Senhor, não barulhenta, mas uma canção de louvor que alegre Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.